Fala pessoal, você sabia que o átomo pode perder elétron? E que a energia necessária para que esse elétron saia do átomo é chamada de energia de ionização? Você por acaso conhece o comportamento periódico dessa energia? Não? Então calma, assiste essa aula que eu vou te ajudar. Sou o professor Bruno de Castramone. Nessa aula nós vamos estudar a energia de ionização, certo? E eu vou explicar para vocês o que é a energia de ionização e nós vamos falar do comportamento periódico da energia de ionização. Beleza? Aula rápida sobre esse tópico. Bom, primeira pergunta: o que é a energia de ionização? Galerinha, a energia de ionização ou potencial de ionização ela é definido como a energia mínima necessária para remover o elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Presta atenção nessa necessidade. Átomo isolado e no estado gasoso. Primeiro, por que o átomo isolado? Porque eu não posso estar com esse átomo ligado numa molécula. Eu não posso estar com esse átomo ligado em um composto iônico. Beleza? Ele tem que estar o átomo sozinho, isolado. E o estado gasoso é o estado de maior liberdade. É o estado onde a única energia que eu vou utilizar vai ser a energia para a ionização. Se esse átomo estiver no estado líquido, por exemplo, no estado líquido, eu vou ter que dar energia para esse composto, para que ele venha para o estado gasoso, para só aí eu poder colocar energia nele para que eu tenha a ionização, certo? Por isso que é no estado gasoso. Tranquilo? Bom, o que eu quero dizer basicamente é o seguinte: aqui um átomo, esse aqui é o átomo de sódio, tá bom? Tem 11 prótons, portanto tem 11 elétrons. Basicamente, a energia de ionização é que eu libero energia nesse átomo para que esse elétron seja ejetado. Que elétron que foi ejetado? O elétron que está na última camada, o elétron da camada de valência. É ele que é removido, transformando isso aqui de um átomo de sódio em um cátion de sódio, em A+. Por que mais? Porque ele perdeu um elétron que tem carga negativa. Portanto, agora ele tem 10 elétrons e 11 prótons. Ele fica positivo. Beleza? Bom, essa energia, a energia necessária para arrancar o elétron de um átomo neutro, certo? É chamada de primeira energia de ionização. Beleza? Quando eu estou falando do átomo neutro, eu estou falando da primeira energia de ionização. Para que outros elétrons sejam removidos, é necessário mais energia ainda, e ela vai ser chamada de segunda energia de ionização. Galera, pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta energia de ionização. Para cada elétron ejetado, eu vou ter uma energia de ionização para ejetar aquele elétron. A questão é, a primeira é a mais fácil de ejetar. Então, para esse exemplo, vamos dizer que a energia de ionização, a primeira energia de ionização, para que esse elétron aqui seja ejetado, seja de 406 kJ por mol. Kilojoules por mol é uma medida de energia, tá bom? Mas se concentre no número, 406. Isso quer dizer o quê? Que para esse elétron sair, eu preciso fornecer 406 unidades, kilojoules mol, de energia para esse átomo. Ok? Ou seja, se eu fornecer energia que seja numa quantidade menor que 406, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a energia mínima necessária é 406. Contudo, a partir do momento que eu forneço uma energia na quantidade superior a 406, eu vou ter a primeira energia de ionização e o elétron vai ser ejetado. Repara o que acontece. Como eu tirei o elétron da última camada, a camada que estava aqui não está mais. Então agora esse meu átomo tem uma camada com 8 elétrons de valência, que é uma camada extremamente estável, certo? Porque ela está na configuração de gás nobre, 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Isso quer dizer o quê? Que para que eu arranque mais um elétron daqui,
para que eu consiga remover um desses elétrons aqui dessa camada, eu preciso de muito mais energia. Em que quantidade? Para que isso aconteça, eu tenho que fornecer 10 vezes mais energia do que a primeira. A primeira energia de ionização é 406, a segunda é 4.560. Mais que 10 vezes mais, certo? Deu para entender? A primeira energia de ionização é sempre a mais fácil, com pouquíssimas exceções. Bom, e como é que essa energia vai variar? Primeiro eu tenho que considerar o tamanho do átomo, ok? O tamanho do átomo, eu vou pensar no seguinte: quanto maior o átomo, quanto maior o tamanho do átomo, maior o raio atômico, ou seja, átomo grande, raio atômico grande, menor vai ser a ionização. Então marque isso aqui, ó. Maior raio atômico, menor a energia de ionização. Isso é importante. Maior raio, menor a energia de ionização. Se preocupe não que eu vou explicar por quê. Repara aqui. Eu tenho um núcleo aqui próximo a esse elétron. Se eu pegar um átomo com mais camadas, que tem um raio maior, eu vou percebendo que o elétron está cada vez mais distante do núcleo. Querido, o que é que segura o elétron no átomo? É o núcleo. É a força de atração do núcleo que segura o elétron. Então, se você reparar, quanto mais distante do núcleo esse elétron estiver, que é esse caso, menor vai ser a força do núcleo sobre esse elétron. Portanto, ele é mais fácil de ser arrancado. Ok? Uma analogia que eu gosto de usar é que você imagine que você está segurando alguém perto de você, está agarrado na mão dela. É mais fácil ou mais difícil de você tirar essa pessoa de você? Pense na sua namorada ou no seu namorado. Se você está segurando a mão dele, pertinho, certo? Pertinho de você. É mais fácil ou mais difícil de alguém lhe tirar de você? Tirar de perto de você? Mais difícil. Agora, se seu namorado ou namorada estiver mais longe de você, é mais fácil de ser levada. Ok? Isso é uma analogia para explicar que quanto mais distante o elétron estiver do núcleo, quanto maior for o raio atômico, mais fácil de ser arrancado, portanto, menor a energia necessária para arrancá-lo. Isso quer dizer o quê? Menor a energia de ionização. Outra coisa que devemos considerar é o número de prótons, ou a carga nuclear efetiva. São a mesma coisa, certo? A gente sempre vai falar, pensar em carga nuclear, mas a gente pode simplificar simplesmente pensando em número de prótons. Beleza? Quanto maior a carga nuclear, mais forte a atração do elétron de valência pelo núcleo. Portanto, maior energia. Beleza? Então, maior carga nuclear, mais forte a atração. Certo? Pensa comigo então o seguinte, eu tenho aqui de novo 3 átomos. Certo? Perceba que as blindagens, certo? O meio é igual. A parte interna não muda. Em compensação, o número de prótons aqui no núcleo, ele muda. Aqui eu tenho 11 prótons, ou seja, 11 cargas positivas. Aqui eu tenho 15 cargas positivas. Aqui eu tenho 17 cargas positivas. Esse elétron de valência, ele está sendo puxado por 11 prótons. Esse elétron de valência está sendo puxado por 15 prótons. Esse elétron de valência está sendo puxado por 17 prótons. Ou seja, o número de prótons, a carga nuclear, influencia. Por quê? Porque ele está sendo puxado mais fortemente. Pessoal, para pensar. Se ele é puxado mais fortemente, eu preciso de mais ou menos energia para arrancar ele. Quanto mais forte ele for puxado, esse elétron, mais energia eu preciso para arrancá-lo. Maior a energia de ionização. Beleza? De novo, analogias. Se eu tenho 11 pessoas segurando um indivíduo só, ou se eu tenho 17 pessoas segurando um indivíduo, em qual caso eu preciso de mais força
para fazer esse indivíduo sair. Quando eu tenho 11 pessoas o segurando ou quando eu tenho 17 pessoas o segurando? É óbvio que 17 é mais difícil, portanto eu preciso de mais energia. Entendeu? Pessoal, conhecendo como a energia de ionização varia no átomo, que é pelo tamanho do raio atômico ou pela carga nuclear, eu posso explicar a periodicidade da energia de ionização. E a periodicidade é uma propriedade da tabela periódica, onde a energia de ionização é uma propriedade periódica e os seus valores seguem o seguinte padrão dentro da tabela. Eu vou mostrar para vocês agora, certo? A energia de ionização ela vai aumentar de baixo para cima. Por quê? Porque de baixo para cima eu tenho uma redução no raio atômico. O raio atômico vai diminuindo de baixo para cima. E quanto menor for o raio atômico, mais próximo do núcleo está o elétron de valência, mais forte é a atração por causa da distância e mais energia eu preciso para arrancá-lo. Então a energia de ionização vai subindo, 403, 419, 496, 520. Outra variação é ao longo do período. E aqui ela vai aumentar da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Ela aumenta. Nesse caso, o que está aumentando aqui é a carga nuclear. A camada de valência vai ser a mesma. Eu vou somente aumentando o número de prótons dentro do núcleo. E quanto mais prótons dentro do núcleo eu tenho, da família 1, família 2, família 3, etc., mais prótons, maior a carga nuclear, maior a força de atração com o elétron de valência. Ou seja, pegando o exemplo do sódio, que tem 11 prótons, e do cloro, que tem 17 prótons, certo? No mesmo período, 17 prótons têm uma força de atração maior do que 11 prótons. Ou seja, a carga nuclear aumenta. Agora, cuidado. Aqui vale prestar atenção no vídeo. Existem exceções que são na família 2A para a 3A e a 5A para a 6A. Prestar atenção. A tendência é que aumente, né? Da esquerda para a direita. Mas é para nesse e nesse. Ele vai de 899 para 801. Houve uma redução da energia de ionização, certo? Essa é uma das exceções, da família 2 para a família 3. A outra exceção acontece aqui, da família 5 para a família 6. Ele vem de 1402 para 1314, contrariando o padrão de aumentar da esquerda para a direita, certo? Mas se preocupe não, que eu vou explicar isso para vocês. Aqui nós vamos explicar essas exceções para vocês. Preste atenção. Para que você entenda as exceções, é preciso observar o preenchimento dos orbitais atômicos. Então, para entender, eu tenho que entender o preenchimento dos orbitais atômicos. Os orbitais atômicos, galera, é aquelas caixinhas, certo? Onde eu organizo os orbitais. Aqui eu vou falar do berílio como exemplo e do boro como exemplo, que são elementos da família 2A e da família 3A. Beleza? Então, a exceção entre a família 2A e 3A, ela vai ocorrer porque a família 3A possui elétrons no orbital P. Presta bem atenção. O berílio, ele tem elétrons somente no orbital S. Aqui. Ok? Enquanto que o boro tem elétrons no orbital S e no orbital P. Enquanto que o orbital P da família 2A está vazio. Lembra que a ideia é que aumente a energia de ionização? Só que, para o berílio, dentro do orbital atômico, este elétron aqui que vai ser ejetado, ele está um pouco acima em energia. Por quê? Porque é o orbital P que está ocupado no boro, enquanto que no berílio só tem o orbital S ocupado. Então, para arrancar esse elétron, é preciso um pouco menos de energia do boro do que para arrancar esse elétron aqui de um orbital S no berílio. Tá bom? A diferença é só essa, esse orbital ocupado. Então, quando a gente pensa em camada,
dentro da camada de valência, eu tenho os orbitais atômicos. E acaba que o P é como se fosse um orbital mais externo do que o orbital S. Como se fosse uma camada um pouquinho mais distante. Eu preciso de um pouco menos de energia para poder arrancá-lo. É uma exceção. Beleza? A segunda exceção, galera, ocorre entre a família 5A e a família 6A. E aqui ficou esse A como se fosse família 5A e família 6A. Certo? Olhando aqui os orbitais novamente, a diferença agora é a seguinte. A família 6A possui orbitais emparelhados, elétrons emparelhados, certo? Dois elétrons emparelhados em um dos orbitais P. O que é isso? Presta atenção no nitrogênio. O nitrogênio tem na sua camada de valência 5 elétrons para distribuir. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele fica distribuído como eu estou mostrando aqui para vocês. Já o oxigênio, ele tem 6 elétrons para distribuir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você está vendo que tem esse elétron aqui que está emparelhado? Ele está casadinho, um para cima e um para baixo? Pronto. Pensa comigo. Se eu tiver que arrancar um elétron desse átomo, ou um elétron desse átomo, qual seria mais fácil? Esse aqui, ó. Por quê? Porque dentro dessa casinha eu tenho duas partículas de carga negativa. E partículas de carga negativa se repelem, porque tem a mesma carga. Então, para tirar esse elétron aqui, é um pouco mais fácil do que para tirar um desses elétrons aqui. Beleza? Essa é a explicação para essa variação aqui na energia, que é muito baixa, tá bom? 1402 para 1314. Mas é o que explica. Tranquilo? E agora? Agora, meu irmão, depois dessa explicação, você vai se inscrever no canal, você vai deixar um like no vídeo e você vai comentar aqui embaixo as suas opiniões e dúvidas. E não esquece do like. Não esquece de comentar, nem que seja para dizer que você não gostou. Mas se você não tiver gostado, me explique por quê, que aí eu tento melhorar. Beleza? Até a próxima aula. Um abraço.